Entre todas as criaturas do folclore brasileiro, poucas despertam tanto medo quanto a cuca. Diferente de figuras mais travessas, como o Saci-Pererê, ou de guardiões da natureza, como o Curupira, a cuca é uma personagem que carrega desde sempre a marca do terror. Nasceu de antigas lendas portuguesas trazidas pelos colonizadores ao Brasil. Na tradição europeia, falava-se de uma bruxa velha, deformada, que raptava crianças desobedientes. Era uma criatura de advertência, usada para assustar os pequenos e mantê-los sob controle. Mas em território brasileiro, sob a influência da vastidão das florestas, do imaginário indígena e das sombras das noites tropicais, a cuca transformou-se em algo muito mais temível. Não apenas uma velha feia, mas um ser monstruoso. Corpo de mulher, cabeça de jacaré, garras afiadas e olhos que brilham no escuro. Essa fusão entre a imagem da bruxa europeia e a força selvagem dos animais da mata fez da cuca uma das lendas mais singulares e aterrorizantes do Brasil. Nas histórias populares, a cuca sai de seu esconderijo durante a noite. Vive em cavernas profundas, em grutas escondidas entre pedras e rios ou em lugares onde ninguém ousa entrar. Quando a lua está alta e as famílias adormecem, ela vagueia em busca de crianças que se recusaram a obedecer aos pais, que não foram para a cama no horário ou que cometeram alguma travessura. A cuca, dizem, escuta tudo. Ouve o choro de um bebê, o riso de uma criança rebelde, o sussurro de quem inventa desculpas para não dormir. E quando decide agir, nada consegue detê-la. Os pais brasileiros há séculos invocam seu nome como ameaça. Dorme logo, senão a cuca vem te pegar. Essa frase atravessou gerações e ainda hoje é repetida em muitos lares, mesmo como brincadeira. É a função educativa da lenda, transformar o medo em disciplina, usar o mito como ferramenta de autoridade. Mas por trás dessa prática está algo mais profundo. A cuca encarna os medos coletivos diante da noite. Ela é o som da floresta quando tudo deveria estar quieto. É o estalo de um galho que faz a criança se encolher sob o cobertor. É o reflexo dos olhos de um animal confundido com uma presença sobrenatural. Algumas versões da lenda descrevem a cuca como uma criatura imortal. Não envelhece, não morre e nunca se cansa de perseguir os desobedientes. Outras afirmam que, embora poderosa durante a noite, sua força desaparece ao nascer do sol. Quando o primeiro raio de luz toca a terra, a cuca dissolve-se como névoa, desaparecendo até a próxima noite. Esse detalhe acrescenta ainda mais tensão às histórias. Se a criança conseguir resistir até o amanhecer, estará salva, mas até lá, cada sombra será ameaça. Na cultura popular, a cuca se tornou tão marcante que ganhou espaço em canções de ninar, como no famoso verso registrado por Monteiro Lobato em suas histórias infantis, Nana Neném, que a cuca vem pegar. Aqui, ela aparece como figura inevitável, sempre à espreita, reforçando sua presença no imaginário coletivo. Mesmo em uma cantiga aparentemente inocente, a bruxa crocodilo é lembrada como perigo constante. Há quem diga que a cuca não caminha como os homens, mas rasteja em silêncio, deixando apenas o arrasto de suas garras. Outros juram que ela surge em forma de sombra, projetando nas paredes um vulto enorme que paralisa de medo quem a vê. E existem ainda relatos de quem acreditou ter ouvido sua respiração pesada do lado de fora da janela, como se um monstro estivesse observando dentro de casa. Esses detalhes, passados de boca em boca, mantêm viva a sensação de que a cuca não é apenas lenda, mas uma ameaça real, que pode estar à espreita em qualquer noite sem lua. Na construção do folclore brasileiro, a cuca desempenha um papel singular. Ela não protege a floresta, nem ajuda os necessitados, tampouco traz recompensas. Sua função é o medo puro, o aviso, a lembrança de que há consequências para a desobediência e para o descuido. E por isso, em quase todas as versões, a cuca está associada às crianças. Não caça adultos, não enfrenta guerreiros, não disputa territórios. Seu olhar está sempre voltado para os pequenos,
justamente porque eles representam o elo mais frágil da sociedade e da família. Assim, a cuca sobreviveu aos séculos como mito atemporal. Dos contos portugueses às selvas brasileiras, do terror nas aldeias, às canções de ninar repetidas até hoje, ela continua sendo um dos símbolos mais fortes do medo noturno. Uma criatura que nunca envelhece, nunca morre e nunca deixa de rondar a imaginação de quem, ainda criança, ouviu. Se não dormir agora, a cuca vem te pegar. Com o tempo, a figura da cuca deixou de ser apenas uma ameaça contada pelos pais e passou a habitar um território maior. O imaginário popular, as conversas nas aldeias, os sussurros em noites de vento. Em muitas regiões do Brasil, acreditava-se que as aparições da cuca estavam ligadas a situações concretas. Uma criança desaparecida durante a madrugada era a cuca que a tinha levado, marcas estranhas de garras em portas ou janelas, sinal de que a cuca rondara aquela casa. Pesadelos repetidos, nos quais os pequenos sentiam uma pressão no peito e não conseguiam gritar. Todos sabiam o diagnóstico. A cuca os havia visitado. As histórias variavam de região para região. Mas havia um fio comum. A cuca sempre aparecia à noite, quando a escuridão ampliava os medos e silenciava a razão. Seu corpo meio humano, meio animal, projetava-se como sombra disforme. Seus olhos ardiam como carvões e seu hálito tinha o peso do pântano. Alguns diziam que ela voava, outros que rastejava como um jacaré, deslizando entre as margens de rios e manguezais. Houve quem jurasse ter visto sua figura emergindo da água, com cabelos de bruxa flutuando e dentes de réptil prontos para dilacerar. Segundo a tradição, a cuca não se satisfazia apenas em raptar as crianças. Ela as levava para cavernas escondidas, profundas e escuras, onde reinavam o silêncio e o medo. Lá, as crianças perdiam a noção do tempo, presas em um ciclo de sonhos e pesadelos, sem conseguir acordar. Em muitas versões, elas voltavam dias depois, cambaleantes, como se houvessem caminhado entre mundos. Em outras, jamais retornavam, e a ausência tornava-se luto transformado em aviso às gerações seguintes. Era também dito que a cuca possuía o poder de se transformar em diferentes formas. Às vezes, surgia como uma velha de olhos amarelos, de cabelos desgrenhados, carregando sacos onde escondia os pequenos que havia raptado. Outras vezes, aparecia apenas como uma sombra enorme, pairando diante das casas, sem precisar se mostrar por completo. Essa maleabilidade fazia dela um mito adaptável, que podia se moldar às circunstâncias, aparecendo sempre de acordo com o medo de quem a imaginava. Mas, apesar de todo o terror que causava, havia uma fraqueza associada à cuca, a luz do sol. Ao amanhecer, seu poder se desfazia. O canto dos galos, os primeiros raios atravessando as copas das árvores, o calor da manhã, tudo isso dissolvia sua presença. Por essa razão, muitos pais instruíam as crianças a resistirem. Se tiver medo, fecha os olhos e espera. Quando o sol nascer, a cuca não poderá mais te tocar. Assim, o dia tornava-se sinônimo de salvação, e a noite permanecia território da ameaça. A imortalidade da cuca é outro ponto central da lenda. Nunca envelhece, nunca morre e está sempre à espreita. Se em algum momento parece desaparecer, é apenas porque a humanidade deixou de mencioná-la. Mas basta que uma mãe, em uma casa humilde, repita a advertência: dorme logo, senão a cuca vem para que ela retorne viva e atualizada, pronta para habitar os sonhos da nova geração. O mito, assim como a própria floresta, regenera-se continuamente. A cuca atravessou séculos sem perder força. Está presente em cantigas de ninar, em obras literárias, em programas de televisão e em festivais folclóricos. Continua sendo o terror das noites sem lua, um símbolo de como o medo pode ser usado para educar, mas também de como o imaginário coletivo se alimenta do desconhecido. Ela não precisa se mostrar de fato. Basta a sugestão, o som de um arranhar na madeira, a sensação de ser observado,
para que sua lenda se renove. No fim, a Cuca não tem destino definido. Não há narrativa em que seja derrotada para sempre, nem história em que sua existência seja anulada. Ela existe enquanto existir o medo. Vive nas sombras das casas, nas margens dos rios, no escuro dos quartos infantis. Desaparece com o sol e retorna com a noite. É eterna não porque venceu a morte, mas porque se tornou parte da memória coletiva. E assim, até hoje, quando uma criança resiste ao sono e uma mãe ameaça com voz grave, dorme, senão a Cuca vem te pegar. O ciclo se reinicia. A Cuca volta à vida, mais uma vez, reafirmando-se como a bruxa imortal, o monstro que nunca envelhece, a guardiã sombria do medo noturno. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais lendas assustadoras do Brasil, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Seu apoio ajuda a manter viva a tradição e a espalhar essas narrativas para muito mais pessoas.